Análise e lances de Juan Seco. Vamos analisar aqui o jogador, vou trazer os números, vou trazer aí a história do jogador também. Vou trazer um amigo analista, santista, Gabriel Salu, que também vai falar do jogador, vai dizer como acha que ele vai se encaixar no jogo do Vasco. Isso e muito mais a partir de agora. Vamos falar muito sobre Juan Seco, jogador que está sendo negociado aí juntamente com o Santos para o Vasco da Gama. Então, vem com a gente, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comentaléu. Saudações vascaínas. Aquele abraço pra você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Aos membros do canal que nos ajudam a manter o Comentaléu no ar também, muito obrigado. A você que tá chegando pela primeira vez, tá conhecendo o canal agora, que é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Vem fazer parte da nossa família vascaína, será um prazer. Olha, hoje o vídeo tá cheio de análise. Hoje a gente vai falar de Juan Seco, vamos falar desse jogador que vem do Santos, né? Mas na verdade não é cria da base do Santos, jogador que jogou no Flamengo de Guarulhos, aí foi descoberto na Copinha, aí foi para o Santos, Copinha 2022 foi muito bem, fez uma grande dupla com o Patati lá, né, no Santos. Não teve tanto sucesso assim no Santos, mas a gente vai trazer imagens, vou analisar aqui para vocês alguns lances do jogador, vou trazer o Gabriel falando sobre ele, mas eu vou começar fazendo essa ficha técnica do Juan Seco, né? Juan Cruz, como ele fala aí nas suas redes sociais. É da geração 2021, tem 1,87 de altura, 73 quilos, joga como centroavante, mas chegou a jogar como ponta, até pela sua velocidade, né? O cara que utiliza bastante do espaço de força, o Gabriel vai falar muito sobre isso daqui a pouco. E os números dele, quais são os números dele extraídos pelo Bissoccer? Ele tem nessa temporada 7 jogos, um gol, todos esses jogos aí foram no Paulista. O gol, inclusive, é um gol de pênalti, quando ele sofre um pênalti do Rafael contra o São Paulo, né? O São Paulo estava ganhando de 3-0 do Santos, ele sofre um pênalti do Rafael, vai lá e bate, faz o gol. Inclusive, pênalti é a especialidade dele, parece, né? O jogador fez um gol contra o Galo no ano passado, né? Naquela virada que o Santos fez contra o Galo dentro do Mineirão, ele faz um gol de pênalti também. E fez o gol de pênalti também contra a equipe do São Paulo. Pelo profissional aí, em 2022, ele fez 30 jogos, 4 gols e 1 assistência. É um jogador que foi utilizado em um momento, vinha mostrando muito bem, faz um gol contra o União La Calera no finalzinho do jogo, praticamente salvando o Santos aí, faz um gol lá contra a Universidade Católica fora de casa, que eu também vou mostrar esse gol aqui para vocês, analisando ele, também salvando o Santos nos últimos minutos. Parecia que ia engrenar, mas do nada teve aí uma queda, não conseguiu engrenar no Santos. É um jogador também que pela base se destacou por fazer 18 gols em 31 jogos, e isso aí somado em 3 temporadas pela equipe do Santos. Óbvio que eu vou trazer alguns lances aqui a partir de agora para você ver. Veja aí, e também vou trazer a opinião do nosso amigo Gabriel Salu para você entender aí mais ou menos como ele pensa do Juan Seco e também como ele acha que vai se encaixar no Vasco. Então, vamos começar com a análise de imagens? Tá na tela. Como vocês estão vendo nesse lance, o Juan Seco, que está nas linhas circuladas amarela, aguarda, ele não entra na área. O seu companheiro entra, ele não entra, ele fica ali aguardando, porque ele sabe que o passe vai vir para trás, ele vai estar sozinho. Ele já ajusta o corpo para acertar um chute. E aí na sequência da jogada, você vê que o Juan, com essa leitura que ele faz, ele fica sozinho, com espaço, e acerta um belo chute no ângulo. Essa leitura de jogadas é uma coisa importante, uma inteligência dele, seja para usar o espaço de força, seja para ele ler aonde vai ser o melhor lugar para ele receber esse passe. Essa é uma das grandes características do Juan Seco. Já nesse segundo lance, a gente vê que o Juan aguarda e observa um espaço deixado pela zaga da equipe do Cuiabá. Ele ataca esse espaço, utilizando muito, como a gente já falou aqui, desse espaço de força. O Gabriel Salu também vai trazer essa informação para vocês. E acaba tendo essa vantagem. Sai na cara do goleiro e finaliza com muita maestria, colocando aí, dando uma pitoquinha, como a gente fala, né, por cima do goleiro. No outro lance, é uma característica também do Juan. Esse chute seco, forte no canto, ele tem essa característica também. Como eu trouxe agora os lances do jogador, agora eu vou trazer a opinião de quem conhece ele mais de perto. Vou trazer aqui para vocês o Gabriel Salu, que é analista, que torce para o Santos, e que eu já agradeço aí pela sua oportunidade. Ele mandou uns áudios pra gente aqui. Óbvio que não teve como eu botar todos os áudios aqui, porque senão, como ele mesmo falou, seria um podcast. Mas enfim, ele trouxe muitas opiniões que foram importantes. E eu separei duas aqui para vocês entenderem mais ou menos como é o Juan Seco. Primeiro,
Como era o Juan Seco no Santos? Quais as suas principais características? Fala aí, Gabriel. Cara, o Juan, ele é um jogador que ele é, apesar de ter uma estatura grande assim, e, tipo, jogadores normalmente que têm essa estatura um pouco maior assim, são jogadores lentos. Ele é um jogador rápido. É um jogador rápido, não é tão habilidoso. Ele, assim, eu achava que ele era mal utilizado porque ele jogava como ponta. Em muitos momentos no profissional ele jogou como ponta, mas aí se a gente pega aquela copinha 2022 que o Santos chegou na final contra o Palmeiras, em alguns momentos ele foi ponta. Ele jogava mais fora da área assim. E até por isso ele é um jogador que tem uma velocidade boa, é um jogador rápido, apesar da altura, é um jogador que tem tipo passada bem longa assim. E por isso também ele era um jogador que jogava mais em espaço de força. Óbvio que eu não deixaria de trazer a opinião do Gabriel, como ele se encaixaria no elenco do Vasco, na forma que o Vasco joga, e ele vai trazer essa opinião para vocês a partir de agora. Fala aí, Gabriel. Força, não é um jogador para você jogar em espaços de habilidade, ou seja, jogar com ele em um time que joga curto, por exemplo. E se não me engano, o Vasco, pelo que pouco que eu vi assim, o Vasco ele é uma equipe até que joga bastante por jogadores um pouco mais próximos, assim, apesar de ser um jogo de posição do, do Barbieri, né? Mas dentro desse contexto ele não vai ser ponta. Eu falo isso porque se ele fosse ponta, aí poderia não dar tão certo, porque ele não tem um bom um contra um, assim. Ele não é um jogador muito habilidoso. Ele é um jogador mais de velocidade, chegar ao espaço, atacar o espaço, que Enfim, acho que deu para trazer uma análise bem completa de como o Juan Seco pode ajudar o Vasco. Óbvio que é um jogador que a gente sabe que está num processo de maturação. Não quer dizer que ele chegará aqui no Vasco e será titular absoluto, ou que vai explodir, mas é um jogador que tem talento. Precisa ser melhor trabalhado. Teve um tempo conturbado no Santos. O Santos, nesse meio termo aí, teve muitos técnicos. Teve um Lisca que não trabalhou tão bem assim com alguns meninos da base. Teve aí mudanças repentinas, problemas extracampo. Mas é um jogador que, bem trabalhado, numa nova estrutura, com qualidade, pode sim render. Ele já mostrou isso. É um jogador que usa muito o seu físico, chuta muito forte. É um jogador que também ajuda no jogo ali sem bola. Tem que melhorar um pouquinho na parte do pivô, mas já sabe fazer isso também. É um jogador que tem uma bola aérea muito forte, cabeceia muito forte, sempre direcionando seu cabeceio. Então pode ajudar bastante o Vasco. Óbvio que a torcida nesse momento não vai ficar feliz com a contratação do Juan, porque esperava algo maior, um jogador para bater de frente com o Pedro Raul, mas é um jogador que, longe de ser, como vocês gostam de falar, né, é uma palavra que eu não gosto, de refúgio de bagre, né? Não é um jogador que é isso, mas é um jogador que está no processo de maturação, é um jogador que pode ajudar bastante ao longo do ano, que pode ser uma peça que o Vasco hoje não tem, né? O Aguinaldo não é esse jogador de força, não é esse jogador que consegue cabecear tão bem assim a presença diária como é o Juan Seco. Então é isso, vamos aguardar. Se o Vasco acertar com o Juan Seco, você já tem essa opinião aqui e essa análise. Gostou do vídeo? Compartilha bastante. Chegou agora no nosso canal? Se inscreve, porque aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. Aquele abraço e até a próxima.